paz do Senhor Jesus, aqui quem vos saúda é o diácono Jonathan Mendes e hoje vamos ler mais uma lição sobre o livro O Espírito Santo na Vida Cristã. Desde já gostaria de dizer para vocês, se vocês puderem, para nos seguir nesse nosso canal Uma Vida com Propósito, tem estudos bíblicos, pregações, tem também restaurantes, tem viagens, tem variedades de coisas, comida, tem muita coisa, muito conteúdo para todas as pessoas poderem seguir, ver, aprender, mas o principal objetivo, com certeza, é a palavra do Senhor. E hoje vamos para a nossa quarta lição, o Espírito Santo, nosso Consolador. O textuário fala assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, e esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Em João 15, do versículo 26 ao 27. A lição aplicada nos diz assim: a obra do Espírito Santo Consolador na vida da Igreja é de extrema importância, para que ela possa, mesmo em meio às perseguições, avançar, sendo sempre consolada pelo Espírito Santo. Para a meditação diária, João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo Consolador na vida da Igreja para sempre. 1 Coríntios 2, versículo 12. O Espírito Santo Consolador vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo Consolador ensinará a Igreja e fará lembrar-se de tudo o que Jesus falou. 1 Coríntios 2,12, que nós já lemos também e aparece de novo. O Espírito Santo Consolador vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Efésios, capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo Consolador e o selo na vida do cristão. 1 Coríntios 12, do versículo 3 ao 11. O Espírito Santo Consolador distribuindo dons aos cristãos. Romanos capítulo 8, versículo 14. O Espírito Santo Consolador guiando os filhos de Deus. Objetivos desta lição. Após o término desta lição, você poderá compreender o significado da palavra Consolador. Compreender por que o Espírito Santo é chamado por Jesus Cristo de Consolador. Compreender as funções do Espírito Santo como Consolador. Curiosidades. Você sabia que o Espírito Santo Consolador tem ciúmes de cada cristão? Desafio. Qual foi o salmo que o Espírito Santo Consolador citou aos cristãos hebreus? Leitura bíblica em classe. João capítulo 14, do versículo 16, 17, 18 e 26. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso foi o versículo 16 de João 14. O 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Introdução ao comentário. O dia do Pentecostes inaugurou uma nova fase no relacionamento da Igreja com Deus
através do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 47. E esse acontecimento também marcou o início da capacitação sobrenatural, o revestimento de poder do que foi prometido pelo próprio Cristo. Lucas 24, versículo 49. Na lição de hoje, veremos como a nossa conversão nos auxilia a viver de modo santo e digno. Habilita-nos a realizar a obra de Deus. Primeiro, definição do termo consolador. Não é de hoje que há muitos debates sobre o correto significado da expressão Espírito Santo Consolador. A palavra grega parakletos é derivada de para, que significa para o lado, para o lado de, ou para o lado de, e kaleo, chamar ou convocar. Antigamente era aplicado no sentido de chamar alguém para ajudar, socorrer ou aconselhar alguém. Alguns estudiosos afirmam que a expressão deve ser compreendida como um advogado de defesa, com base principalmente em João, capítulo 15, versículo 26 e 1 João, capítulo 2, versículo 1. Parakletos, palavra grega, ajudador, advogado, intercessor, chamado para o lado de alguém, consolador. O termo consolador está relacionado em algumas das funções ou ofícios do Espírito Santo, o que difere do que é comumente interpretado pela maioria dos cristãos, que é consolar alguém nas aflições e no luto. Para um melhor entendimento, em Atos, capítulo 9, versículo 31, está registrado: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E este texto demonstra que o Espírito Santo operou na multiplicação das igrejas, despertando nos cristãos a unção da palavra e vivificação, o fortalecimento, a santificação, o encorajamento e a ousadia. Sendo assim, como consolador do cristão, o Espírito Santo combina os ofícios de um ensinador e de um ajudador que capacita com poder e concede orientação e sabedoria ao corpo de Cristo. Segundo, o Espírito Santo, o outro consolador. O Espírito Santo é o outro consolador, conforme Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Ao chamar o Espírito de outro consolador, Jesus faz uma distinção entre ele mesmo e o Espírito Santo, como pessoas distintas. O termo outro no grego é allos e significa um do mesmo tipo ou igual. Com isso é possível afirmar que o Espírito Santo veio para continuar a obra de Cristo, na ausência física dele. Sendo onisciente, onipotente, está conosco até a vinda do Senhor. Veja, e ele se faz presente em todos os momentos e como ajudador fortalece os cristãos para não ceder às fraquezas. E ele conhece as limitações do homem e como ajudador o capacita para realizar o propósito divino. Como ajudador, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis pelo cristão que não sabe ou não está conseguindo orar, expondo ao Todo-Poderoso o que está no coração do crente. E ele sabe qual é a vontade de Deus para o cristão e, como ensinador, revela ao crente os planos de Deus. Terceiro, a função do Espírito Santo Consolador. As obras realizadas pelo Espírito Santo demonstram o quão fundamental é sua presença na vida do cristão e da igreja. A. Convence o pecador sobre a necessidade da salvação
e conduz a Cristo. João, capítulo 16, do versículo 7 ao 8. Regenera os salvos, concedendo uma nova vida. Timóteo 3, versículo 5. Santifica os filhos de Deus. Romanos 1, versículo 4 e 8, versículo 2. Renova a igreja de Deus. Salmos 92, 10. E Tito 3, versículo 5. Habita no cristão. João 14, 17. Reveste o crente de poder através do batismo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e Mateus capítulo 3, versículo 11. Inspirou as Escrituras. 2 Pedro, do capítulo 1 ao versículo 21. Conclusão. O Espírito Santo Consolador atuou na igreja primitiva e continua com sua operação de maneira real e pessoal, até hoje, em fazendo milagres, libertando e salvando pessoas, consolando a igreja em todas as ocasiões, fortalecendo e edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para praticar o conhecimento, o que significa o termo consolador? Quantas vezes aparece no Antigo Testamento ou no Novo Testamento a palavra consolador? O que Jesus Cristo quis dizer com a expressão outro consolador? Pronto, chegamos ao fim da nossa quarta lição e espero você para a nossa próxima lição, que terá por tema o Espírito Santo, o nosso santificador, lição número 5. Então, desde já, quero deixar uma paz do Senhor Jesus para todos e até a próxima aula.